Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar sobre a lentidão dos discípulos. Para nos guiar, eu gostaria de ler Marcos, capítulo 8, verso 15, que diz: Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O texto continua, leria só o 15, mas vou continuar. E eles discorreram entre si: É que não temos pão? Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrai de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. Olha o que o verso 21 diz. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Amém. Nessa última resposta você não, nessa última pergunta de Jesus você não encontra a resposta. Bem interessante, né? O fermento dos fariseus era o que Jesus estava falando. O fermento aqui eles acharam que era algo literal. Jesus estava perguntando dos pães. E Jesus falou: Vocês não viram que eu multipliquei inúmeros pães? E vocês acham que eu estou falando de pão mesmo? Não. O fermento aqui, Jesus trata da incredulidade dos fariseus, do mundanismo, do ceticismo para com a pessoa de Jesus, a falsa religião. Irmãos, infelizmente, nós temos em nosso meio pessoas que já eram para ser mestres, como Paulo diz, mas ainda são meninos. Pessoas que, infelizmente, por dureza de coração, como Jesus diz, elas demoram a amadurecer. É muito triste você ver uma pessoa que entra ano, passa ano, ela continua tendo as mesmas dificuldades espirituais. Seja na área do casamento, por exemplo. Ela, problemas do casamento todos nós temos, mas nós não devemos, por exemplo, deixar com que isso seja comum. Devemos buscar ajuda, buscar mudar. Problemas financeiros, problemas espirituais de toda sorte. A questão é, eu tenho um problema, eu vou alojar na minha vida, no meu coração e não vou resolver? Será que eu vou ser lento para entender que eu sou filho de Deus e como filho de Deus eu tenho que viver como tal? Entender o que, aprender a distinguir o certo do errado? O que é fermento de fariseu, o que é pão da vida, trigo de Deus? Infelizmente, há muitos cristãos. O crente hoje ele tem dificuldade de distinguir o que é o trigo de Deus do fermento dos fariseus. Ah, eu já devo ter contado isso e eu volto a dizer. Uma das maiores tristezas que eu sinto às vezes ao pregar a palavra é quando um irmão fala: Eu entendi o que você pregou. E ele fala para mim o que eu preguei. E isso me deixa muito feliz. Não por conta da minha pessoa, mas porque eu estou vendo aquele irmão crescendo um pouquinho mais, amadurecendo um pouquinho mais a respeito da realidade que é o Evangelho e a realidade que significa ser um cristão. Mas eu me entristeço quando esse mesmo irmão não faz distinção do que é pregado de forma bíblica e do que é pregado de forma não bíblica. Entende? Fico pensando, na sua igreja, se você não for da minha, se for um falso profeta, você conseguiria distinguir? Ou você daria tapinha nas costas e falar, foi um bom sermão, foi um bom conselho? Eu temo, meus irmãos, que muitos de nós não saberia distinguir. Que Deus nos ajude a não sermos lentos para entender as realidades espirituais e assim viver em maturidade cristã. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo para a sua vida. Vamos orar? Senhor, quantas vezes somos imaturos e lentos para crescer espiritualmente? Ajuda-nos, ó Deus, a sermos
aprovados por Ti. Que todo empecilho, Senhor, seja retirado da nossa vida, a fim de que temamos única e exclusivamente o Teu nome. Nos dá o discernimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok, se você ficou comigo até mais este final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, para que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.